Oi pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei qual horário que vocês vão conseguir acompanhar esse vídeo, tá bom? Mas tô pensando aqui em mais essa estratégia para a gente estar pensando no processo de ensino e aprendizagem, como que a disciplina de psicologia da saúde pode estar sendo ofertada de uma melhor maneira para vocês, tá certo? Como vocês sabem, eu me chamo Taimara, né? Acredito que algumas pessoas já me conhecem, outras talvez não, seja o primeiro contato, mas desejo que vocês possam sentir, né, o meu acolhimento e sentir o meu abraço, mesmo que distante fisicamente, tá bom? Então, essa ferramenta que eu tô aqui, né, disponibilizando para vocês é porque eu senti que talvez aquele primeiro estudo dirigido, aquela primeira atividade que foi, né, que comportou toda a apostila, talvez não fosse suficiente para dar o suporte necessário a vocês, tá bom? Enquanto tutora, enquanto professora, eu entendo que a gente precisa acolher as demandas dos alunos e precisa pensar em possibilidades que possam melhor auxiliá-los, tá certo? Então depois eu vou querer um feedback dessa estratégia, dessa ferramenta. E quero que vocês possam me falar como que foi, se foi positivo, se não foi, para que eu também possa saber se vale a pena investir, continuar investindo nela ou não, tá certo? Como vocês perceberam, vocês vão acompanhar o slide, né? E vão acompanhar a minha fala concomitantemente, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, começar a disciplina de Psicologia da Educação. Peço só um pouco de paciência, porque ainda estou aprendendo a manejar a ferramenta e eu preciso de um tempinho para poder voltar e passar o slide, tá bom? Nessa disciplina, nesse vídeo especificamente, nós vamos estudar 2 capítulos dessa apostila, do conteúdo, que são as noções introdutórias da psicologia e sua aplicação à educação, né? Como que se dá esse processo, e as teorias psicológicas e contemporâneas de desenvolvimento e aprendizagem, né? Quais são as teorias que estavam lá, né? Que influenciaram o surgimento? Quais são as teorias que estão presentes ainda hoje no cenário contemporâneo? Tá bom? É muito nesse sentido que a gente vai caminhar hoje, tá certo? E aí, quando se fala de noções introdutórias da psicologia da educação, né, a gente também precisa falar e entender qual é a fundamentação teórica, né? O que é que isso quer dizer? E aí a gente entende que é uma compreensão da importância do estudo da psicologia na formação do educador, né? Então, é entender como que a psicologia pode ser importante na atuação do professor, como que a psicologia, como que esse olhar para o ser humano pode ser importante na sua formação enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto principalmente interação dialógica, né, que a gente chama, interação professor-aluno, tudo que envolve o processo de ensino-aprendizagem, tá certo? E aí a gente precisa entender que esse estudo, essa formação do educador, ela se pauta em 2 aspectos, né? Na conceituação da psicologia como ciência. Então, peraí, o que é psicologia, né? O que é que eu quero dizer por psicologia? O que é que eu entendo por psicologia? O que é que a ciência compreende como psicologia? E a especificidade da aplicação dos saberes dessa ciência à prática do professor. Então, eu preciso entender o que é psicologia, né, aqui para vocês visualizarem. Eu preciso entender o que a ciência compreende sobre isso e eu preciso entender como que essa ciência implica no meu fazer profissional, no fazer do professor, tá certo? E aí a gente precisa também começar a entender por que se deve estudar psicologia, né? O que a ciência, o que a literatura, o que se fala tanto sobre isso, sobre os aspectos emocionais, que diz que a gente precisa entender esse universo, não é verdade? E aí deixa eu só baixar aqui a câmera, para que vocês possam visualizar, botar aqui. E aí eu trouxe aqui alguns pontos, né? O que é aprendizagem, né? Como que se deve ensinar? Quais são os fatores que influenciam na aprendizagem, né, que facilitam a aprendizagem? Como que se aprende? E como que eu, como professor, né, tenho uma carreira de sucesso, entre várias aspas, sucesso no sentido de que como que eu, como professor, consigo transmitir o conhecimento, consigo transmitir o conteúdo de forma que o aluno aprenda, de forma que o aluno interaja, de forma que o aluno esteja no que é considerado adequado.
certo? Esses podem ser alguns questionamentos de alguns professores e que a gente também entende enquanto profissional da psicologia, da educação, que é importante vocês entenderem, tá certo? E aí, diante disso, eu já trago para vocês o conceito da psicologia, na qual ele fala que a psicologia é uma ciência que estuda o comportamento em sua totalidade, né? É o todo, mas também inclui-se dentro de outros aspectos estudados por essa ciência, os processos intelectuais, cognitivos e emocionais. Então a gente precisa entender que existe todo um todo, né? E aí eu já peço licença para partilhar com vocês o efeito sonoro, né? O telefone aqui de casa está tocando. Brincadeiras à parte, mas só para a gente entender que é um todo, né? Não é uma única coisa. São vários aspectos que precisam ser estudados e percebidos e avaliados, compreendidos, né? E aí a psicologia, é exemplo do que ocorreu com as demais ciências humanas, ela nasceu dos conhecimentos filosóficos, que buscavam explicar os fenômenos do universo e a própria natureza humana. Então era essa relação entre o biológico, o fisiológico e o que acontece fenomenologicamente falando. Dessa forma, a ciência psicológica ela emerge de duas tradições, a filosofia e as ciências sociais. Então, é eu entender como que se dá a relação com o outro, né? A minha relação com o meio, com o ambiente, a interação social, e eu também entender o que pode explicar digamos assim, deixa eu tentar encontrar uma forma mais didática, filosoficamente falando, é dizer que tentar compreender o porquê das coisas, né? O que está por trás, o que motivou, né? O que influenciou, tá certo? E aí, diante disso, né, é importante a gente entender que o primeiro indício da psicologia como campo distinto da pesquisa foi a adoção do método científico como recurso na tentativa de resolver problemas psicológicos. O que é que isso quer dizer, né? A gente precisa entender que a psicologia precisa de todo um processo, de todo um percurso para se firmar enquanto ciência, né? E isso quis dizer que ele precisou de um método, né? As pessoas começaram a falar sobre isso, mas o que é isso? Está querendo dizer se você não tem nada que comprove, né? Então a psicologia precisou de um percurso científico que ela demonstrasse, que ela apresentasse, e ela é uma ciência. E aí nesse fazer, né, em moldes científicos, diversas afirmações formais contribuíram para que a psicologia começasse a florescer e conquistar o status de ciência. Então, à medida que o tempo foi passando, a psicologia começou a ganhar corpo, começou a ganhar espaço, começou a ser validada. A sociedade começou a enxergar como, parece que faz sentido o que essas pessoas estão falando. Mas isso a partir de uma cientificidade, de um método, de algo que comprovasse. Na tentativa de consolidação científica dos conhecimentos acerca do comportamento humano em seus diversos aspectos, estudiosos desenvolveram formatos investigativos diferentes que deram origem às primeiras abordagens, né? Escalas ocorrentes. Então, assim, foram o funcionalismo, o estruturalismo e o associalismo, que a gente vai conhecer agora, tá certo? Qual foi a maneira de organização de cada um. E aí a gente começa com o funcionalismo, no qual ele diz que é considerada a primeira sistematização da psicologia, né? E aí, desenvolvida lá no século XIX, marcada pela exigência do pragmatismo para o desenvolvimento econômico. Então, a gente precisa entender que existe todo um cenário cultural, histórico, né, desse período. Para essa abordagem, a consciência era o centro das preocupações e se buscava compreender o seu funcionamento na medida em que o homem a usa em suas atividades adaptativas ao meio. Então, o que é que isso quer dizer de fato, né? Vamos desmistificar isso aqui, simplificar. Ele dizia o quê? Que para se entender o ser humano, só se entendia a partir da sua consciência. E para se entender a consciência do ser humano, era preciso compreender a forma como ele agia, a forma como ele atuava, a forma como ele era, o seu modo de existir. E quando ele diz assim, o homem usa as suas atividades adaptativas ao meio, por exemplo, diante de uma determinada situação, digamos que diante de determinada situação,
o homem precisa se adaptar. Aconteceu algo e ele precisa se adaptar àquela nova situação. Então, a forma como ele escolhe agir, a forma como ele reage à situação, vai falar muito da sua forma de funcionamento, né? Da sua consciência. Ele faz aquilo porque, né, para ele existe um sentido fazer aquilo. Então, isso diz muito dele. Então, se eu, por exemplo, trabalho no campo e diante de uma realidade de escassez de água, né? Um exemplo bem esdrúxulo, tá, gente? De escassez de água. Eu preciso encontrar estratégias para lidar com isso. A forma como eu pensei, a forma como eu reagi, a estratégia que eu escolhi está muito relacionada com a forma como eu penso, né? Como eu me conscientizo, como aquilo faz sentido para mim e é a minha forma de funcionar. Tá certo? E aí a gente vai começar a falar também agora sobre o estruturalismo, né? O que é isso? E aí nessa escola foi iniciada, né, por Wundt, considerado o fundador da psicologia científica e dessa corrente denominada estruturalista, né, que definia a psicologia como a ciência da consciência. A ciência da consciência. Olha só o peso disso, né? E aí não é consciente, né? A consciência do, eu sou consciente que hoje é segunda-feira. Não, é outro tipo de consciência, certo? É uma consciência de modo de ser, de modo de estar, de modo de existir. E aí, para os seguidores dessa corrente, as operações mentais resultam da organização de sensações elementares, né, ou seja, básicas, que se relacionam com a estrutura do sistema nervoso. E aí, Wundt ele é considerado o fundador da psicologia como ciência, também por ter criado o primeiro laboratório para realizar experimentos na área da psicologia. Olha só, gente, depois de muito tempo da psicologia já ter iniciado esse percurso no científico, mesmo aqui ela ainda precisou de um laboratório que pudesse comprovar e pudesse realizar experimentos na área da psicologia, né? Então, assim, só para vocês entenderem que a psicologia não foi algo criado da hora para outra, não é algo que não tem um embasamento, não é algo que é superficial. Ele precisou de um percurso para se estruturar. Então, o estruturalismo ele tem toda uma importância, né, uma relevância por isso também, tá certo? E aí, a gente vai falar agora do associalismo, né, no qual teve como principal representante Edward, por ter sido o formulador da primeira teoria de aprendizagem na psicologia, né? Ele formulou a lei do efeito, né, que está muito relacionado com a questão da causa e efeito, né, do associacionismo, quase que eu não falo. E aí refere à concepção de que a aprendizagem ocorre por associação de ideias, né? Das mais simples às mais complexas. Por exemplo, se eu penso em alguma coisa, daqui a pouco eu já penso outra coisa que já me associa a outra coisa. E aí a grande importância de conhecermos as três abordagens acima, né? Associacionismo, estruturalismo, né? E a outra é que elas são precursoras, né? Elas estão ali, elas influenciaram para o desenvolvimento da aprendizagem, né? Que nós vamos estudar em breve, tá certo? Então, para vocês irem compreendendo também o que é a psicologia da educação, né? O que isso quer dizer? Ela utiliza de princípios e informações que as pesquisas psicológicas oferecem acerca do comportamento humano, para tornar mais eficiente o processo de ensino-aprendizagem. Né? O que isso quer dizer? Ela precisa de entender, né, que ela utiliza de princípios e informações que a psicologia, que as pesquisas no campo da psicologia oferecem em relação ao comportamento humano, né? Estuda as relações existentes entre as situações educacionais e os diferentes fatores que as determinam. Então, entende quais são as relações, né, que estão presentes no campo da educação e quais são os fatores que influenciam, né? O porquê daquilo, para que a gente possa ter um olhar ampliado, não só para a problemática, mas entender o que balizou, né? O que influenciou, para também assim tentar entender o porvir, o que pode acontecer, qual é a consequência daquela problemática, tá certo? Então, compreender o aprendente em suas características individuais e seu desenvolvimento nos aspectos físicos, emocionais, intelectuais e sociais são pré-requisitos para a obtenção de êxito na atividade em si. Então, para
um professor de excelência, ele precisa entender todos esses campos. Não é só o físico, não é só o social. É entender, por exemplo, que muitas vezes aquele aluno que utiliza um transporte público para chegar na escola, que a aula é às 7, mas seu transporte passa às 5:30 da manhã, como que aquilo pode ser difícil para ele, pode ser enfadonho, como que aquilo pode trazer impactos para o processo de ensino-aprendizagem dele. Não você não vai solucionar o problema em si, né? Não vai colocar um ônibus ou mandar buscar o aluno, enfim, mas você vai minimamente compreender, entender, né, acolher aquela demanda daquele aluno. E se for possível, ter um olhar mais empático, sim, tá certo? E aí a gente precisa entender também que, deixa eu ver aqui, o slide não quer passar. Sim, tá aqui. E a gente precisa entender também que o ser aprendente não é um ser ideal, né? Ele é abstrato, ele é uma pessoa concreta, é uma singularidade, é uma particularidade, né? Que tem necessidades, que tem preocupações, interesses, desejos, especificidades e que delas depende a afetivação das aprendizagens, certo? Então a gente precisa ter esse olhar amplo, tá bom? E aí, para o professor, não é suficiente conhecer o aluno, né? Não é suficiente ele saber de onde ele mora, qual é o nome dele, qual é a sua dificuldade, né? É necessário que ele saiba como funciona o processo de aprendizagem daquele aluno, né? Quais são os fatores que envolvem o aluno, que envolvem o professor e a dinâmica de sala de aula que facilitam ou prejudicam a aprendizagem. Então, a gente, enquanto professor, a gente precisa entender o que ajuda o aluno a aprender, o que dificulta o aluno a aprender, né? Qual é a relação desses dois? É possível ter uma mudança? Pensando junto com o aluno também, o que ele acha? Eu acho que a gente, enquanto professor, a gente precisa ter uma relação muito dialógica, no sentido de chegar junto do aluno, né? Estar junto dele mesmo. A gente precisa entender que nós vamos ser pessoas de referência, né? Então, a gente precisa pensar qual é a referência que a gente quer deixar para esse aluno também, tá bom? E aí, a gente já vai passar agora para o nosso segundo slide, nosso segundo capítulo, né, que são as teorias psicológicas contemporâneas de desenvolvimento e aprendizagem, certo? Então, a gente precisa entender o que isso quer dizer, né? E aí, diante disso, a gente sabe que durante toda a história da humanidade, né, se buscou compreender e explicar o mundo em que se vive, né? Sempre se buscou entender como que as coisas surgiram, né, o porquê das coisas. Isso sempre foi um movimento da humanidade, né? E aí a forma como o conhecimento ele foi constituído ao longo da nossa história, ela apresenta diferenças significativas desde o momento áureo na antiguidade até os gregos, até a contemporaneidade. Então, assim, à medida que o tempo foi passando, tudo foi muito importante, né? Tudo foi muito necessário para a gente compreender o hoje, né? O contemporâneo. Tá certo? Então, assim, nós temos Descartes, né, que foi muito importante com a inauguração do formato de pensamento moderno, né, que por sua vez abriu o caminho para o pensamento contemporâneo. Qual é o legado que Descartes traz, né? Qual é o olhar, qual é a mensagem que ele deixa, né? Ele começa a dizer que para se entender o humano, para se entender o indivíduo, a gente precisa pegar esse indivíduo e dividir ele em duas partes, né? Ele não é mais um só. Ele é um corpo e ele é a mente. Deixa eu botar aqui. Ele é o corpo e ele é a mente, certo? Então a gente precisa compreender o corpo e a gente precisa entender a mente. Eu tô aqui com dificuldade de poder mostrar para vocês, mas só para vocês entenderem que são duas instâncias, né? A gente não entende o ser humano na sua totalidade de uma vez só. A gente entende uma e depois entende a outra. Então ele traz uma visão dualista, ele traz uma visão cartesiana, dividida, certo? Então, além dos destaques dados ao seu método, que foi muito importante também, né? Ele defende a existência de três substâncias: uma pensante,
né? Que é a alma, é a psique, uma material, que é o corpo, porque ele entende que o corpo também se comunica, e uma substância infinita, que é Deus, né? É algo que se sobrepõe, é algo que é muito maior. E aí, quando a gente fala disso aqui, a gente não está trazendo um viés religioso, né? É importante que vocês saibam disso. Está trazendo um viés que é científico, certo? Aliada a isso, né, a esse olhar de Descartes, vai se existir, né, vai ser criado o racionalismo e o empirismo. E o que é isso? Né? O racionalismo entendido, né, pressupõe que é o conhecimento reduzido à razão, né, o conhecimento verdadeiro que se chega pela razão, e esse é gerado pelo homem de dentro para fora, um movimento que é de dentro para fora, né, para que ele possa ser perceptível no meio externo, ele precisa acontecer primeiramente dentro da gente. Nessa perspectiva, o conhecimento é anterior à experiência e está sujeito a uma programação inata, né? Então a gente precisa entender que, quando ele diz que o conhecimento ele é anterior à experiência, é que ele diz que a razão, o conhecimento, ele está primeiro dentro da gente. Depois que a gente externa, a gente experiencia, a gente sente, certo? E o empirismo, ele considera que o conhecimento surge dos fatos e acontecimentos do mundo, né? Nega a intuição intelectual, colocando o conhecimento relacionado ao plano sensível ou empírico. Nessa concepção, o conhecimento se constitui a partir das estimulações ambientais, portanto, de fora para dentro. Já é um movimento contrário, né? Ele diz que o conhecimento está a partir da relação com o meio, a partir da experiência se produz um conhecimento interno, tá certo? E os dois, eles vão ser complementares, vão ser muito importantes também, tá bom? Mas, o que é que diz as teorias do cenário contemporâneo, né? O que é que elas falam? Né? As teorias maturacionais, comportamentalistas, de campo, psicanalíticas e não psicanalíticas, fenomenológicas e humanistas e psicogênicas. O que é que essas teorias querem dizer? O que é que elas defendem? Por que elas também são tão importantes? Tá certo? E aí a gente vai começar falando sobre as teorias maturacionais, né? Dizendo que o desenvolvimento e a aprendizagem... Deixa eu botar pra cá a câmera, dizendo que o desenvolvimento e a aprendizagem, né, eles estão por determinantes genéticos, físicos, maturacionais, ou seja, o ser humano ele precisa ter uma sequência ordenada do seu desenvolvimento. O ser humano ele não se desenvolve de qualquer jeito, não é de uma fase e vai para outra, não é como ele gostaria, não é como ele quer, né? Existe uma sequência, existe um ordenamento. É como a cebola, que tem várias camadas, né? Ou o efeito carambola, como a gente chama na psicologia também. Uma coisa acontece, depois vem outra, né? Tem esse efeito. E aí a gente traz muita relevância, a gente fala sobre a importância de Arnold Geisel, que ele vai dizer que o desenvolvimento é um desdobramento natural de um plano biológico, em que a experiência não interessa. Então, assim, ele diz o quê? Que a interação, o contato, a experiência com o externo não vai fazer diferença, né? Que existe uma estrutura biológica que ela é seguida, que ela tem uma sequência, e que isso é pré-determinado. E aí ele também fala sobre a experiência com crianças, né? Que ele vai dizer, ele sugere nos seus escritos que os pais possam fazer experiências com seus filhos, desde bebezinhos, que eles possam deixar os seus filhos por determinado tempo sozinhos e que depois eles possam acompanhar o desenvolvimento que o seu filho teve, por exemplo. Comer sozinho, falar sozinho, andar sozinho. Ele acredita que a criança ela é suficientemente capaz de se desenvolver em todos os seus aspectos sem precisar de alguém para auxiliá-los, certo? Depois essa indicação foi muito discutida, mas na época que ele postulou fez um sentido importante, foi considerado. Ele também desenvolveu escalas de desenvolvimento verbal, motora, social e adaptativa. Então, Arnold Geisel ele teve uma atuação importante, tá certo? E aí, no que se refere às teorias comportamentalistas, né, é importante que a gente entenda que ela defende que todo conhecimento ele provém da experiência, né?
E olha só que fantástico que isso quer dizer, né? E é considerado a pedra angular das teorias comportamentalistas. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela marcou. Isso foi a marca, né? Dizer que o conhecimento provém da experiência, do contato, né? Da sensação. Isso marcou essa teoria, né? Essa época. Isso foi muito importante. Isso é muito diferente do que, por exemplo, a teoria anterior disse, né? E propõe como ideal de objetividade a utilização de uma metodologia experimental e rompe com o objetivo tradicional da psicologia, né? Então ele vai dizer que se o conhecimento provém da experiência, a gente precisa de ter experimentos para comprovar essa experiência. A gente não pode só falar, né? Não pode ficar só no sentido, no campo das sensações. E aí o objeto de estudo é o comportamento ou as reações observáveis de um organismo através das respostas e estímulos do meio ambiente, também observáveis. Então ele começa a dizer que para a gente entender o indivíduo, a gente precisa entender a relação que ele estabelece com o meio, a gente precisa observar aquela experiência, a gente precisa comprovar aquela experiência. E aí tem muita importância para Skinner, né, na qual ele vai dizer que nunca ataquei um problema construindo uma hipótese. Jamais deduzi teoremas nem me submeti à verificação experimental. Até onde consigo enxergar, não tenho nenhum modelo preconcebido de comportamento e certamente nem fisiológico, nem mentalista e creio nem conceitual. Então vocês podem ver que ele tem uma visão bem assim rígida no sentido de que é preciso comprovar, é preciso ter um experimento, é preciso ter algo que comprove concretamente, certo? Já no que se refere às teorias de campo, né, a gente precisa entender, aí eu coloquei aqui essa imagem, deixa eu só subir aqui a minha câmera para não ficar tão próximo. Coloquei aqui essa imagem para vocês poderem entender, né, que a teoria de campo já tem um sentido diferenciado, né? Ela vai dizer que o todo não é a soma das partes, né? A associação dos elementos não se constitui num mero processo aditivo, não é simplesmente somar o A mais B, né? Essa esfera com essa outra esfera, né? Mas há também uma coerência na síntese integradora, irredutível às partes dos constituintes. O que é que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que, para a gente entender o ser humano, a gente precisa entender que ele é um todo, ele não é dividido, ele é integrador. Uma parte vai integrar a outra, uma parte faz parte da outra, né? E isso é o todo. Não tem como a gente entender as partes, porque uma faz parte da outra, né? E aí, a principal contribuição dessa teoria reside no fato de atribuir a importância à percepção no processo de conhecimento, né? A gente precisa entender, a gente precisa perceber o que está acontecendo, né? Não é só necessário mais observar, ver, identificar, analisar, comprovar, é preciso perceber o que é que aquilo está querendo nos dizer. Enfatiza as diferenças individuais e a maturação das funções cognitivas, fundamentando a organização material didática, sendo as leis de percepção e importância da significação do conteúdo de experiência para os alunos. O que é que isso quer dizer? A gente precisa entender o todo, né? A gente precisa entender que para a gente entender aquele aluno, a gente precisa entender que ele faz parte, que ele é um ser social, que ele é um ser genético, né, biológico, ele é um ser contextual, ele é um todo, né? E aí, um exemplo, né, a importância para a psicologia da Gestalt, que começou a ser pensada nesse período, e aí faz todo sentido quando eu coloco essa imagem aqui, né, e aí eu já lanço a reflexão, então, o que é que vocês estão visualizando nessa imagem, né? Essa imagem, ela reflete justamente a percepção, e como que a percepção, ela pode ser dada de forma diferente, certo? O que é que isso quer dizer? Algumas pessoas podem ver dois rostos, né, duas faces. Outras pessoas podem ver uma taça. E é isso, né? É isso que a vida, que essa teoria traz, que uma coisa, um fato, uma situação pode ter várias percepções, podem ter vários olhares, podem ser compreendidos de várias formas diferentes. Tá certo? Já as teorias psicanalíticas ou neopsicanalíticas, ela vai dizer que é uma abordagem psicológica para estudo das doenças mentais, em que mesmo usando o modelo cartesiano, né, justamente aquela ideia de divisão, né, da ciência, ela mesmo usando esse modelo, ela se contrapõe acerca da razão humana. O que é que ela quer dizer com isso? Ela utiliza desse modelo para se concretizar, né, enquanto ciência, mas ela também questiona essa razão. Ela diz que, peraí,
né? Talvez nem tudo seja assim como eles pensam. E aí eu trago, né, uma relevância para Freud, que foi realmente muito pertinente, porque ele que criou, né, essa teoria e ele que é considerado o pai da psicologia também por estar começando a mergulhar e se interessar pelos aspectos emocionais, né, como algo que influencia tudo na nossa vida. E aí ele vai dizer que a educação encontra-se principalmente na definição que traz do papel da escola, ajudar o aluno a equilibrar as exigências instintivas, proibitivas e da realidade. Educar é o primeiro é procurar fazer com que as pessoas atuem e pensem de modo mais racional e mais prazeroso, né? E aí eu já vou fazer uma sugestão aqui, não sei se vocês conhecem ou se vocês têm acesso, mas na Netflix tem uma série fantástica sobre Freud que lançou agora em março, que eu indico para todo mundo, para quem tem um pouco de dificuldade de entender como que se deu esse processo, e talvez fosse muito importante para vocês assistirem, tá bom? Uma sugestão mesmo. Ela é uma série, se eu não me engano, ela tem 8 ou 7 episódios, capítulos, né, episódios, e um dia de maratona você consegue assistir tranquilo, tá certo? Só uma sugestão mesmo. Em relação às teorias fenomenológicas e humanistas, né, ela vai dizer que o passado de uma pessoa e o seu organismo biológico não determinam seu modo de viver. Então, o que ela viveu lá antes não é necessariamente suficiente para determinar a forma como ele é hoje. Ele é importante sim, mas ele não é suficientemente o todo, né, para influenciar como você é hoje. O jeito de ser do mundo está relacionado com a percepção da realidade. Então, aquela famosa ideia de que a gente precisa, à medida que a gente vai vivendo, que a gente vai experienciando coisas novas, a gente vai mudando. A gente vai criando novos sentidos, a gente vai criando novos significados. Tá certo? Para tanto, a aprendizagem deve ser auto-iniciada pelo aluno a partir de seus interesses e objetivos, processo no qual o professor é um facilitador e não apenas um planejador curricular, ou mero usuário de livros e outros recursos, ou elaborador de provas e atribuidor de notas. Né? Então, a gente precisa entender, não sei se vocês já tiveram contato, mas com Paulo Freire, no qual ele questiona, né, esse modelo bancário, que é justamente nesse sentido de depositar a informação. A gente precisa entender que o professor ele não cabe mais a ele estar nesse papel, estar nesse lugar. É preciso ter uma relação dialógica, uma relação interacionista, uma relação de estar junto, de estar com. Tá bom? No que se refere às teorias ainda fenomenológicas e humanistas, né, eu trago um exemplo para Abraham Maslow, que eu acho que não vai dar para eu ver aqui, porque eu acho que eu deixei um pouco pequena, mas eu vou disponibilizar o slide para vocês, que ele vai dizer o seguinte, que ele vai construir uma pirâmide, né, na qual essa pirâmide das realizações, e aí ele diz que existe toda uma hierarquia de realizações nossas enquanto indivíduo. Começa pelo fisiológico, pela segurança, pelo amor e relacionamento, estima e realização pessoal. Então existe todo um processo, né, e ele vai dizer quanto que isso é importante para nós enquanto seres humanos. Ele defende muito essa pirâmide. Tá certo? Eu posso até enviar depois para vocês só a imagem no grupo para que vocês possam visualizar melhor também. Tá bom? E aí, as relações psicogenéticas, né? Que vai dizer que... Deixa eu baixar aqui a câmera. Que vai dizer que entendem a gênese do comportamento humano na perspectiva interacionista, em que o sujeito e o objeto interagem em um processo que constrói e reconstrói estruturas cognitivas. Né? Então ele vai ser muito importante porque ele vai dizer que é a relação com o meio que vai me fazer aprender, que vai permitir com que eu desenvolva. Né? Eu desconstruo, quando eu chego na escola, eu chego com uma bagagem, né? Tanto o professor como o aluno. É na relação com o outro, com o ambiente, que eu desconstruo muitas vezes aquela bagagem que eu cheguei e reconstruo outra bagagem, né? Então, é a possibilidade de visualizar o sujeito na sua totalidade, compreendendo nos processos subjacentes a interação sujeito-objeto, né? Compreendendo os processos que são anteriores, né, na relação desse sujeito com o mundo, com o meio, em que a escola tem um papel de desenvolver o pensamento
a capacidade de analisar o aluno, né? Então, tá muito na escola esse lugar, é esse lugar de fazer esse papel. E aí, exemplo, Vygotsky, no qual ele vai dizer que o desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por meio da interação social, e na interação com o outro, na interação com o meio. E Piaget, que vai dizer que o conhecimento está no próprio sujeito, ou seja, o pensamento lógico não é inato, né? Ele não nasce com ele. Mas ele é fundamentalmente construído na interação homem-objeto. Né? Já é um olhar diferenciado de Vygotsky, tá certo? Então, deixa eu só voltar aqui, pessoal. Deixa eu voltar. Só para vocês entenderem que assim, eu tentei trazer para vocês, né, apresentando esses 2 capítulos dessa maneira, para que pudesse simplificar. Não sei se eu consegui me fazer ser clara, tá bom? Então, qualquer coisa, por favor, entre em contato comigo. Estou à disposição, tá certo? A gente, né, fez esse percurso de entender qual é o conceito de psicologia, como que ela pode atuar, como que as teorias, né, da psicologia influenciaram no desenvolvimento da aprendizagem, né, do processo educacional. E aí, eu desejo que eu tenha conseguido passar para vocês, tá certo? Vou encaminhar esse vídeo, vou postar no YouTube e vou mandar o link para vocês. E aí, vocês vão poder assistir quando vocês quiserem, tá certo? E por favor, me deem feedback, caso vocês tenham gostado ou não, assim. Sou muito tranquila em relação a críticas e estamos aqui para aprendermos juntos e criarmos, né, e construirmos essa disciplina de forma mais leve, mais proveitosa possível, né? Nós estamos vivendo momentos difíceis, mas eu acredito que tudo vai passar. Tudo isso vai trazer um aprendizado muito grande para nós, tá bom? Então, beijo e fiquem bem.